Morreu hoje aqui na capital o cantor Mangabinha, conhecido pelos sucessos com o trio Parada Dura. Carlos Alberto Mangabinha Ribeiro tinha 73 anos e estava internado há uma semana em um hospital de BH por causa de complicações da diabetes e teve um infarto hoje pela manhã. Entre os maiores sucessos do artista estão Furando o Couro, Nova República e Forró número 2. A chuva da noite passada deixou casas inundadas em Contagem. Sob o risco de desabamento, a Defesa Civil intestou 2 residências no bairro Funcionários nessa manhã. E a noite passada, outras famílias também tiveram problemas. A chuva que caiu na região metropolitana de Belo Horizonte deixou vários locais alagados. Em pouco mais de 40 minutos de chuva forte, várias ruas do bairro Maracanã, na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, ficaram intransitáveis e várias casas invadidas pela água. Nesta casa aqui, o caminhão da Defesa Civil foi acionado pelos bombeiros justamente para ajudar a escoar toda a água aqui. Sempre assim, entendeu? Ninguém faz nada, ninguém. É perdendo, recuperando. E perdendo e ganhando e perdendo de novo, entendeu? Isso aqui foi a Defesa Civil que me deu. Aqui. Aqui, o Corpo de Bombeiros está utilizando essa bomba aqui para sugar a água do interior desta casa. Vários carros ficaram ilhados e o morador do imóvel teve que sair às pressas justamente porque a situação aqui ficou de risco. Foi complicado, né? A água veio, ela subiu a altura limite do portão, o portão não aguentou e a parte chumbada dele ele veio a quebrar. Com isso, o portão deve estar debaixo dessa água lá do outro lado e a água veio com tudo. Assim que a água começou a baixar, o jeito foi começar a limpar toda a lama. Os bombeiros que atuaram na ocorrência ficaram no local dando suporte aos moradores e aproveitaram para dar um alerta. A gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa é ligar 193 e acionar a viatura para a gente vir o mais rápido possível. As pessoas, quando elas estão vendo que sua casa está inundando, elas têm que o mais rápido possível se retirar de casa e não ficar se apegando às coisas que estão dentro de casa para ela não se tornar uma vítima daquela inundação. A Defesa Civil e a Assistência Social do município estiveram nessa manhã nos pontos de alagamento e levaram colchões, cobertores e cestas básicas para as famílias afetadas. E agora futebol, depois de mais um jogo heróico e uma classificação épica na Libertadores, o Atlético se concentra na grande final do Campeonato Mineiro que começa nesse fim de semana. Luciano Dias. Oi, Monique, o clima aqui no Atlético é o melhor possível, principalmente depois da classificação heróica ontem no Independência. Vitória por 2-0 sobre o Colo-Colo, que garantiu o Galo nas oitavas de final da Libertadores. O adversário será o Internacional, mas as atenções agora voltam para o Campeonato Mineiro. Domingo tem o primeiro jogo da decisão contra a Caldense no Mineirão. O técnico Levir Coupe ainda não definiu a equipe. Marcos Rocha e Leonardo Silva continuam em tratamento e são tratados como dúvidas para o jogo de domingo. Com as informações da cidade do Galo, Luciano Dias para o Jornal Band Minas. Para falar de tantas emoções, eu recebo Everton Guimarães aqui no Jornal Band Minas. Boa noite. Boa noite, Monique. Me conta uma coisa, o nome do atleticano deveria ser Sofredor, Sofrência, como é que é? Meu Deus, como tudo é mais difícil, né? É. Como tudo é no sofrimento mesmo. Que coisa. Mais uma vez, mais uma página escrita ontem, né, da forma que foi. O jogo, Monique, não foi um jogo complicado para o Atlético. O Vitor trabalhou muito pouco, mas vencer na conta do chá, fazendo exatamente os 2 gols que precisava. É demais, da né? maneira que foi, no momento que saiu o segundo gol, tendo perdido um pênalti com o próprio Guilherme que deu passe, aliás, tabelou maravilhosamente bem com a bandeirinha de escanteio. Foi realmente mais um capítulo de páginas escritas com sangue e lágrimas. Sangue, com muitas lágrimas, com muito suor, com muita emoção. Bem dramático. Meu Deus. E me conta uma coisa, contra o Inter, o Atlético vai ter outros jogadores, como é que fica a equipe? Dos jogadores que não estiveram em campo ontem, pelas informações que recebemos, parece que os 3 estarão em campo. Aliás, de fato, terão, o grande detalhe, a grande dúvida era o Marcos Rocha, não é? Então, parece que estará em campo e o Atlético vai com força total
nesse primeiro jogo contra o Internacional, que acontece aqui em Belo Horizonte, e deve ser mesmo no Mineirão. Então o Atlético joga a primeira no Mineirão, a segunda joga com o Inter lá no Beira-Rio, reforçado por Léo Silva, Leandro Donizete e também, aliás, Léo Silva, Leandro Donizete e a volta do principal jogador, que é o Marcos Rocha. É verdade. Agora, em relação à decisão do Campeonato Mineiro, né, já tem local aí para a final? Já. Hoje, oficialmente, a federação divulgou. O segundo jogo acontece no dia 3, às 4 da tarde, lá em Varginha, no Dilson Melo, que era a segunda opção da Caldense. Então, como segunda opção, escolheu a cidade. Tentaram fazer algumas manobras para que o jogo acontecesse lá em Poços de Caldas, que seria sensacional se fosse. Mas o estádio não comporta, ficou mesmo para a terra do ET. E os jogos da Libertadores já tem datas também? Também com datas definidas, 6 e 13 do mês de maio, né? Repetindo, o Atlético fazendo a primeira em casa e decidindo contra o Inter, Cruzeiro fazendo o primeiro jogo no Morumbi e fechando em casa contra o São Paulo. Todos campeões de Libertadores. E quem estará em campo aí pelo Cruzeiro na Libertadores? Olha, a dúvida era se o Alisson e também o Leandro Damião estariam em campo. E de fato estão, né? Aliás, estarão. Estão muito bem na recuperação, o tempo ajuda nesse período de preparação e vão para o jogo. E esse duelo em São Paulo e Cruzeiro, hein? Meu Deus, um duelo... Força emoções. 6 vezes que eles decidiram entre Libertadores e Copa do Brasil, a vantagem é do Cruzeiro, 4-2. Tomara que a escrita siga exatamente o caminho do Cruzeiro. Tem tudo para seguir. Muito obrigada, Everton. Até segunda. A seguir, novidades sobre a construção de trincheira na região do viaduto que desabou e o projeto de lei que é esperança para a demora na entrega de imóveis. É daqui a pouquinho. 7 e 8.